Você vai receber o Espírito Santo aqui hoje. Se você ainda não tem o Espírito Santo, hoje você vai ser batizada com o Espírito Santo. Você vai receber a presença dele. Digam graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a libertação da carne. A maior batalha da sua vida não é contra o diabo, é contra a sua própria carne. Quem não vence a carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, no versículo 8, diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer que você pode até frequentar a igreja, você pode até orar, você pode até cantar, mas se a carne está governando a sua alma, Deus não se agrada de você. A carne, o que é a carne? É a velha natureza, aquela que ama o pecado e quer fazer a sua própria vontade. Gálatas, no capítulo 5, mostra quais são as obras da carne. O que é a carne? Primeira coisa, a inveja. A inveja é uma obra da carne. A inveja, ela é um sentimento que você precisa dominar. Às vezes, você vê alguém sendo abençoado e você fica com inveja. Você vê alguém conquistando, vencendo na vida e você fica com inveja. A inveja, ela é uma obra da carne. E nós temos que dominar esse sentimento. A raiva também é um sentimento da carne. Você já ficou com raiva? Alguém fala alguma coisa para você e o seu sangue ferve. Você é uma pessoa que o sangue ferve muito rápido? Como diz aí fora, pavio curto. Você tem que tomar cuidado, porque a raiva, ela é uma obra da carne. Você não pode deixar a raiva te dominar. Você não deve falar coisas na hora da raiva. Você não deve discutir na hora da raiva. Você tem que aprender a se conhecer. Você está com raiva? A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Como que eu posso não pecar na hora da raiva? Eu tenho que me conhecer. E na hora que eu estou com raiva, eu não devo falar nada. Na hora que eu estou com raiva, eu não devo tomar nenhuma atitude. Eu tenho que esperar a raiva passar. Quando você fala alguma coisa na hora da raiva, provavelmente você vai se arrepender. Quando você toma uma atitude na hora da raiva, provavelmente você vai fazer besteira. Porque quando você está com raiva, a sua carne está te dominando. E você tem que aprender a dominar a sua raiva. Você tem que pensar, por que isso que a pessoa me falou me deixou com tanta raiva?
Por que que essas coisas acontecem comigo, me deixa com tanta... Tem pessoas que estão andando na rua, tropeça, ela fica com uma raiva descomunal. Tem pessoas que ela tem acesso de raiva por coisinhas o quê? Pequena. Tem pessoas que faz tempestade num copo de água. Você tem que se perguntar, por que que eu tenho tanta raiva? Da onde vem essa raiva? A raiva, ela é uma obra da carne. E você tem que aprender a dominar essa raiva. Como que eu domino a minha raiva? Esperando ela passar. Quando eu estiver com raiva, eu não faço nada. Eu não tomo atitude, eu não falo, eu não discuto, enquanto a minha raiva não passar. Vocês estão compreendendo? Você tem que aprender a se dominar. Muitas pessoas já se destruíram por causa do acesso de raiva. A pessoa teve um surto de raiva e ela destrói o casamento, destrói a família, traumatiza os filhos, perde o emprego, perde o cliente, perde a salvação. Então você tem que dominar. Terceira coisa, a impureza. A impureza, um coração sujo, é obra da carne. Você tem que estar todo dia limpando o seu coração. Todos os dias acontecem injustiças. O mundo é cheio de injustiças. Todos os dias nós somos injustiçados. E nós temos que estar limpando o nosso, porque as injustiças elas vêm querendo sujar o nosso coração, encher o nosso coração de impureza. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, para não sujar o seu coração. A impureza é uma obra da carne. A Bíblia fala que somente aquele de mãos limpas e coração puro poderão ver a Deus. E o diabo, ele quer ver você com o coração sujo. Não permita isso. Quarto, a imoralidade. Muitas pessoas vivem na imoralidade. O que é imoralidade, pessoal? A pessoa que ela anda com palavrões na boca, palavras imorais, ela anda com sensualidade, lascívia. Tem pessoas que é imoral. E a imoralidade é uma obra da carne. A pessoa, ela tem que se dominar. Tem homem que não consegue tirar os olhos de uma mulher que passa na rua. É muito feio, não é verdade? Às vezes tem homem que falta quebrar o pescoço. Ele está errado e aquela mulher também está errada. Porque a maneira que ela está se vestindo é uma maneira o quê? Imoral. Às vezes tem até mulheres casadas que se vestem de maneira o quê? Imoral. Então você tem que dominar. Você tem que dominar os seus desejos. Refrear os seus desejos.
Tem pessoas que vivem com imoralidade, sabe aonde? Na internet, com conversas imorais. A pessoa se aproveita que ninguém está vendo ela, que não sabe que é ela, e fica de conversa o quê? Conversa imoral na internet. Isso é pecado. Isso é imoralidade. É imoralidade. E quinto, os vícios. Tudo aquilo que domina você é pecado. Tem pessoas que ela é dominada pelo vício. Quando que a pessoa ela é dominada pelo vício? Quando ela é dominada pelos seus desejos. Você vê que a pessoa viciada, ela não consegue largar o vício. Imagine a pessoa que é viciada em pornografia. Ela tem um vício, um pecado e vive com imoralidade. 2 pecados de uma vez. A pessoa que tem um vício é porque ela está entregue aos seus desejos. Ela está sendo governada pelos seus desejos. O desejo é mais forte do que ela. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Realmente. Quando o viciado fala assim, é verdade. O vício é mais forte do que ele. Ele não consegue parar. O que a pessoa precisa fazer para se libertar do vício? Ela precisa aprender a se dominar. Eu estou no controle. Eu tenho que aprender a me dominar. Por que é importante você fazer jejum? Você faz jejum? Quando você faz um jejum, o jejum é o domínio da carne. Jejuar, pessoal, não é só ficar sem comer. Jejuar é você negar a sua carne. É você negar os seus desejos. É negar as suas vontades. Olha, eu quero, mas eu não posso. Eu tenho que negar as minhas vontades. Então, se você quer se libertar de um vício, então você tem que dominar as suas vontades. Você tem que permitir que o Espírito Santo governe a sua alma. Por que nós estamos aqui hoje buscando o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo governe a nossa alma e a gente não seja governado pela nossa carne, nossos desejos. A mentira é obra da carne também. Tem pessoas que ela mente de uma forma natural, ela acostumou. Tem pessoas que ela está acostumada a mentir. E você precisa entender que a mentira, ela é uma injustiça. Quando você conta uma mentira, você está sendo injusto. Quando você mente para alguém, você está sendo o quê? E injustiça é pecado. Injustiça é pecado. Você tem que andar na verdade, falar a verdade. Você tem que aprender a falar a verdade, doa o que doer. Por mais feia que seja a verdade, ela é melhor do que uma mentira bonita. Tem gente que inventa uma mentira muito bonita, já viu isso? Por mais feia que seja a verdade, prefira a verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta. A única maneira de você se libertar de fato e de verdade é você andar na verdade. Vocês estão compreendendo?
Se você vê uma pessoa na igreja que não está conseguindo se libertar, chega para ela e fala: fale toda a verdade. Ande na verdade, viva na verdade que você vai se libertar. Enquanto a pessoa vive na mentira, ela não se liberta. Você tem que andar na verdade. E por último, as contendas. A pessoa que gosta de uma contenda. A pessoa que ela gosta de gerar contendas, de entrar numa contenda. A Bíblia fala que Deus abomina aquele que produz contenda entre os irmãos. Você já viu pessoas que jogam uma contra a outra? Isso é pecado. Contendas é pecado. A Bíblia diz: olha, se o teu irmão tem algo contra você, você não deve nem dar oferta na igreja. Vai primeiro, reconcilia com teu irmão, põe um fim nessa contenda, depois você vem e Deus vai aceitar o seu sacrifício. Amém? Às vezes você está dentro da igreja e você tem contenda com alguém. Você tem uma pendência, você tem que resolver isso. Às vezes tem alguém que você não conversa com a pessoa, você não fala com a pessoa. Às vezes na sua família tem alguém que você não conversa. A pessoa chega, você sai. Você passa pela pessoa e você tem uma contenda com ela, não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Deus não se agrada disso, isso é pecado. Você tem contenda com alguém? Perdoe essa pessoa, resolva essa contenda, porque Deus não se agrada disso. Como pode uma pessoa que é de Deus não fala com outra? Às vezes dentro da igreja, a pessoa senta aqui desse lado e fulano está aqui, eu vou lá para o outro lado. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que não se falam. Ah, pastor, mas aconteceu um entreveiro aí, o senhor não sabe, o senhor não estava aqui. Não importa o que aconteceu. Você tem que resolver essa contenda. A contenda é um pecado, é obra da carne. É o diabo que quer ver você assim. Você é um cristão verdadeiro. Você vai perder a sua salvação só porque não quer conversar com a pessoa? Aí, você está com contenda e ainda pode estar com o coração sujo, impuro. Cuidado. A Bíblia, ela é clara. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas como que eu posso vencer a minha carne? Primeiro, reconheça que a carne é o seu inimigo. O seu inimigo não é o diabo. O seu inimigo são tudo isso que eu acabei de citar agora. A carne, ela não quer uma reforma. A carne, ela quer dominar você. Você tem que analisar se tudo isso que eu falei aqui agora não tem dominado você. E você precisa olhar para si mesmo e declarar: essa vontade não vem de Deus. Essa emoção precisa morrer. Esse desejo vai acabar me destruindo. E eu não aceito isso. Amém, pessoal? Segundo, decida crucificar a sua carne todos os dias. Gálatas, capítulo 5, versículo 24, uma vontade, diz, um desejo, os que são de Cristo, que não agrada a Deus, e nós somos de quem, que pessoal? você percebe isso Nós não somos de vem de Cristo. Deus.
Os que são Você de tem que dizer Cristo não. crucificaram a sujar meu carne coração. com suas paixões e Eu desejos. não vou ficar com inveja. Ou seja, Eu não vou ficar com raiva. ninguém vai crucificar por Eu você. não vou Você tem que me carregar entregar a os sua meus cruz. desejos. Você Eu não tem vou que andar com crucificar mentira, com contenda, a sua com carne. imoralidade. Você precisa Dizer dizer não não ao orgulho. quando o pecado chamar você. É preciso dizer não para a pornografia, para a fofoca. Quando alguém vier querer falar da vida de alguém, você tem que dizer o quê? Não, vamos mudar de assunto. Você tem que dizer não para a mágoa. Isso é uma guerra diária. Você precisa lutar com firmeza contra a sua natureza. A nossa natureza, ela é carnal. O nosso instinto é carnal. Quando a pessoa, ela deixa seus instintos aflorados, ela age como um animal. Ela age sem pensar. Tem muitas pessoas que perdem a cabeça, agiu sem pensar. Faz bobagem, faz besteira, destrói a própria vida. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui, pessoal, são essas coisas aqui que estão destruindo a humanidade. São essas coisas aqui que estão destruindo a sociedade. As pessoas, elas querem fazer a vontade delas, elas querem satisfazer os desejos delas, elas querem agir pelo instinto. Por isso que a sociedade está desse jeito. Mas quem é de Deus, se você quer ter uma vida abençoada, você tem que aprender a se dominar. Terceira coisa, alimente o espírito e não a carne. A carne se alimenta de entretenimento sujo. A carne se alimenta de redes sociais vazias, de conversas carnais. Cuidado com as distrações, pessoal. A carne, ela se alimenta de dopamina. Você sabe o que é dopamina? É um neurotransmissor que faz a pessoa sentir prazer. E as pessoas, elas ficam buscando dopamina, se estimular cada vez mais, em busca de diversão, entretenimento. Elas querem sentir aquela sensação que a dopamina dá. Mas você não pode ficar alimentando essa dopamina. Tem pessoas que quando ela mente, ela sente um êxtase, você sabia disso? Tem pessoas que quando ela vê pornografia, a dopamina vai lá em cima, é como uma droga. Tem gente que ela está viciada nesse sentimento de raiva. Ela sente até prazer. Tem pessoas que chegam ao ponto de sentir prazer quando vê outra pessoa sofrendo. Você já viu isso? Quando ela prejudica alguém, ela sente prazer. É a dopamina. Isso é a carne. Isso destrói. Então você tem que se libertar disso. Você tem que alimentar o espírito. O que alimenta o espírito? A palavra. O que alimenta o espírito é você ler a Bíblia. Você está alimentando o seu espírito. O que alimenta o espírito é a oração. Está vendo por que é importante você ler a Bíblia todo dia?
É importante você orar todos os dias. A adoração, você adorar a Deus, alimenta o espírito. O jejum que eu falei para vocês, o jejum alimenta o espírito. Se você quer vencer a carne, só tem um jeito: alimentar o espírito. Nós temos dentro de nós duas naturezas. Nós temos a natureza da carne e nós temos dentro de nós também o quê? O espírito. Se você alimenta mais a sua carne, você está sujeito à carne. Se você alimenta mais o espírito, você anda no espírito. Então, se você começar a alimentar mais o espírito, ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, focar nas coisas de Deus, seu espírito vai estar forte. E quarto, ande no espírito. Andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Se você andar no espírito, o que é andar no espírito? Alimentando o espírito, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Você nunca vai satisfazer os desejos da carne. Andar no espírito é viver sensível à voz de Deus. É dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? É deixar o Espírito Santo governar a sua alma. Quem anda no Espírito começa a produzir frutos. Olha a diferença, pessoal. Eu falei sobre as obras da carne. Quem começa a alimentar o Espírito, andar no Espírito, ele começa a ter mais amor, começa a ter paz, domínio próprio, fidelidade, mansidão, temperança, fé. São as obras do Espírito, os frutos do Espírito. E por último, permaneça firme todos os dias. Não é vencer a carne uma vez e achar que acabou. A carne você tem que vencer ela todos os dias. Você tem que alimentar o seu espírito todos os dias. Não deis lugar à carne. Mesmo com luta, com tentação, com pressão, permaneça fiel, porque quem perseverar até o fim, esse será salvo. Você quer ser livre da carne? Então siga esses passos. Reconheça que a sua carne é o seu pior inimigo. Crucifique as suas vontades. Renuncie aos seus desejos, alimente o seu espírito, ande em santidade e permaneça firme. Você vai experimentar a verdadeira liberdade. Não é liberdade para você fazer o que quiser, é liberdade para você fazer o que Deus quer. Vive em espírito e nunca mais você será escravo da carne. Amém? Fiquem de pé. Você entendeu, pessoal? Olha, o que a Bíblia ensina é a verdade, é o segredo da vida. Aprenda a dominar suas vontades, seus desejos, seus instintos. Não seja governado pelas suas emoções. Aprenda a dominar as suas emoções. Aprenda a respirar fundo.